Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Se liga nesta dica antes de começar o podcast. Você gosta de café? Aqui no sul de Minas Gerais é produzido café da Serra da Canastra, com grãos selecionados, 100% arábica e direto das nossas fazendas. Você pode ter o verdadeiro sabor do café gourmet aí, na sua casa ou na sua empresa. Entregamos em todo o Brasil. Então peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. Sabor suave e qualidade total. Agora, o Pod Esportes já vai começar. Aí partiu o Robinho, botou no meio. A chance, olha o gol brasileiro! Gol! Luiz Fabiano, fabuloso, esse é o ofício dele. Tinha falado o nome dele uma única vez no jogo até aqui. No que a bola chegou, ele pegou, deram a chance, ficou de frente pro goleiro, a parada, mesmo que seja no rebote do Kaká, ele e o goleiro, bola no gol. Deu Souza, botou pro Osvaldo, na frente Osvaldo, Mosquilha pedindo cruzamento, Luiz Fabiano! Gol! Bom, começando mais um Pod Esportes, podcast esportivo que eu e o Luiz Ceará sempre trazemos um grande nome do esporte, né? Seja basquete, vôlei, natação, atletismo e principalmente o futebol. Grandes craques já passaram por aqui e hoje, um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro, a gente tem a honra de receber ele aqui na nossa cidade também, né, Ceará? É verdade, Breno. Nós temos a honra de receber aqui no Pod Esportes um jogador que eu conheço há muitos anos, desde garoto, né? Porque eu conheço ele desde mesmo que ele tinha 16, 17 anos, e que se tornou um dos maiores centroavantes do mundo, né? Da história do futebol, porque ele jogou na Europa, né? Ele jogou, enfim, em outros países, e ele foi centroavante da seleção brasileira. Um dos gols mais bonitos que eu vi na vida foi um gol que o Luiz Fabiano fez na Copa do Mundo da África. Eu tava no jogo, eu tava lá no estádio, e ele pegou uma bola no bico da área, assim, na entrada na direita, eu não me lembro com quem que foi, ele deu uma porrada, mas uma senhora de uma porrada na cara do goleiro, daquelas que se pega no goleiro, quebra o pescoço do goleiro. Então é um gol de centroavante que tá ali, você vê num gol desse aí, numa pancada dessa aí, você vê a simplicidade de uma jogada que tem que ser feita daquele jeito. O centroavante queria fazer o gol, irmão, não queria que pegasse em qualquer lugar de ninguém na trave, em lugar nenhum. Ele sentou a porrada e fez um golaço, levantou o time, né? Levantou o time e levantou a torcida brasileira. Quer dizer, o Luiz Fabiano tem essa característica, né? Por onde ele passou, ele fez muito sucesso, né? Se você chamar o Luiz Fabiano de um jogador temperamental, também é verdade. Mas agora eu vou falar uma coisa para você. Quem é que não é temperamental? Careca era temperamental, Romário era temperamental, o Luiz Fabiano está nessa faixa aí. Entendeu? O Fenômeno era temperamental, né? Cristiano Ronaldo não é temperamental, centroavante, o Reinaldo não era temperamental, Dadá Maravilha não era temperamental, o Luiz Fabiano está nessa faixa, Breno. Então eu queria te agradecer, meu Fabiano, pela colher de chá que você está dando para a gente aqui no Pod Esportes, e queria fazer uma pergunta para você, justamente em cima disso. Por que todo centroavante é tão temperamental assim? É prazer falar com vocês aí, obrigado pelas palavras. Eu acho que o centroavante, ele apanha tanto que ele passa a aprender a bater um pouco também, porque ele cansa de apanhar, mas realmente vários atacantes que o Brasil teve, Edmundo, Viola, e se eu enumerar aqui,
Vou falar vários, Serginho Chulapa. O Chulapa era um santo. Não, você é um santo perto dele. É verdade. Mas a gente que tem a vontade de fazer o gol, a gente precisa demonstrar uma certa garra, né? Se você ficar tranquilinho, o zagueiro deita e rola, né? Então a gente precisa demonstrar que tá ali, né? Tá ali com sangue nos olhos. Tem jogador que treina muito, né? E você, além de treinar, você tinha o dom, sempre teve o dom, né? Tem o dom de fazer gols. E tem muita gente, Luiz Fabiano, que não conhece a sua história, né? Eu queria que você contasse como é que foi o início, quem te deu as primeiras oportunidades, no Amador de Campinas, até você chegar e brilhar na Ponte Preta. Não, mas só complementando, só complementando, eu quero falar o seguinte, Breno. Você pode tirar uma casquinha do Luiz Fabiano, porque ele jogou no seu time também, na categoria de base. Você pode tirar uma casquinha, mas só uma casquinha. Joguei no Guarani. Tive uma passagem pelo Guarani em 94 com o seu Diogo, falecido seu Diogo. Gente. Depois, na troca de categoria, infelizmente, acabei sendo dispensado, né? E aí eu comecei a buscar o meu destino, né? Eu fiquei um ano parado, sem jogar bola, só estudando. Cheguei ainda a trabalhar numa mecânica, que eu adoro carro. E em 96 para 97, eu fui para o Ituano. Antes, eu joguei amador para o time do Marker Berlim, que era o Alvorecer. Disputei um amador para o time dele, fomos campeões. E aí ele me conheceu aí, nesse campeonato. E aí eu segui minha vida, eu fui para o Ituano. Fiz um teste no Ituano, passei no teste. Só que como eu era de menor, precisava alguém assinar o contrato, né? Autorizando. E minha mãe não ia assinar, e meu avô não ia assinar. E aí o tempo foi passando, eu 3 meses já no Ituano, e eles, manda alguém vir assinar, manda alguém vir. Robertinho Moreno era o treinador. Veio para Ponte Preta, Robertinho Moreno. E chegou aí o vice-presidente, o diretor na ocasião era o Marker Berlim, comentou com o Marker Berlim, tem um jogador lá, tal, é o Biro, né, que meu apelido era Biro na infância, o Fabiano. Ele falou, não conheço, jogou no meu time amador, manda ele vir. Me chamaram, eu vim para Ponte Preta, cheguei na Ponte Preta, eu fiz um teste com Chiquinho, que era o treinador, que jogou na Ponte Preta, lateral direito, o Chiquinho, e eu cheguei como meia-direita na Ponte Preta. A história é, quando é para ser, o destino tem que traçar um plano, e eu cheguei na Ponte Preta de meia-direita, me colocaram de centroavante, para jogar de centroavante na Ponte Preta. Nos juniores da Ponte Preta, eu acabei fazendo uns gols, fui para a Copa São Paulo de 98, chegamos na final contra o Inter, aí que a história começou realmente, eu subi profissional, já na estreia fiz um gol, e aí o Marco Aurélio foi profissional, puxou todo mundo, e aí a história da Ponte Preta, né, todo mundo já sabe. Eu cheguei para a seleção brasileira de sub-20, aí disputei o Campeonato Brasileiro, o Rennes acabou me comprando, e aí eu corri o mundo. O que quer dizer, eu estava lendo um pouco sobre você, né? Eu conheço assim, digamos que eu sou um bom conhecedor da sua história, porque como eu sou de Campinas, né, você é daqui, e você falou uma coisa aí, uma frase aí, e eu queria colocar essa pessoa na nossa conversa, que é o seu avô, né? Exatamente. Eu sei o quanto que a sua família foi maravilhosa com você, não é? Te amparando, mas principalmente o seu avô. Exatamente. Pai, né, Luiz Fabiano?
Meu avô tem uma importância muito grande na minha vida, né? Porque minha mãe ficou grávida muito cedo e meu avô deu a opção pro meu pai: ou assume ou deixa que eu assumo. Meu pai não quis assumir, não quis casar com a minha mãe, meu avô assumiu e foi meu grande pai, né? E foi meu também apoiador de tudo que aconteceu na minha carreira, né? Meu avô jogou na Ponte, jogou no Guarani também, teve uma breve passagem pelos clubes, né? Depois teve que trabalhar, porque naquela época era diferente, mas meu avô tinha um sonho de ter sido jogador e comprou essa ideia e foi meu grande apoiador, né? Tanto é que quando eu fui para a China, ele que me acompanhou, né? Teve essa felicidade de poder me ver jogando, né? Na China, não, na França, desculpa, me ver jogando na França, e depois disso ele faleceu em 2000, mas ele onde ele estiver, ele acho que ele está feliz, né? Porque depois disso cheguei na seleção brasileira, enfim, consegui ter uma carreira brilhante, mas meu avô foi fundamental nessa minha trajetória. Muito legal isso. Tem jogador que para em clube, né? E essa identificação que os jogadores hoje em dia não têm, você tinha muito, né? Identificação com a Ponte, identificação com o São Paulo, o próprio Vasco você ficou pouco tempo, mas criou essa identificação. Por que você acha que hoje em dia não tem mais? E o que você tinha de especial para ter tanta identificação com a torcida? Ô Fabiano, vamos botar o Sevilha também, onde você tem uma grande identificação lá também. Você pode até falar também dos times do Rennes e do Sevilha, como é que era a sua identificação com eles, com as torcidas, né? O Rennes foi uma breve passagem, assim como o Porto, que no Porto eu tive muitos problemas pessoais, né? Inclusive minha mãe ficou sequestrada 3 meses quando eu estava no Porto e acabou me atrapalhando muito essa situação, que eu já também não vinha muito bem, né? Mas a identificação maior realmente é o Sevilha. A Ponte Preta é onde tudo começou e era para ser onde tudo teria terminado se tivesse me deixado, né? Mas isso é só um detalhe que eu nem vou comentar. Mas a identificação com o Sevilha e com o São Paulo, ela é muito grande porque foram muitos anos de dedicação, né? E o Sevilha, onde foi, eu acho que o melhor momento da minha carreira, né? Eu tive bons momentos no São Paulo, mas como o São Paulo faz tempo que vive uma crise de títulos e umas coisas, umas gestões conturbadas e com muitos problemas e como não consegui ganhar um grande título com o São Paulo, isso deixa um pontinho de frustração, mas a identificação com a torcida é maravilhosa, porque a torcida ela sempre entendeu o quanto eu amava o clube, e quando eu entrava no campo realmente era para defender as cores do São Paulo da melhor maneira possível. Então, com essa junção de amor, vontade, eles acabaram me adotando como ídolo, e até hoje eles transmitem um carinho muito grande. E quando eu vou na Espanha, em Sevilha, é uma coisa inexplicável, né? Porque eu acho que os melhores momentos da história do Sevilha eu participei, né? A Sevilha ainda continua ganhando títulos, mas o que nós ganhamos seguidamente, nos anos seguidos, lá vai ser difícil acontecer, né? A gente batia de frente com o Real Madrid e Barcelona, nosso time era um time muito bom, praticamente todos os jogadores eram de seleção, então eu também tenho uma identificação muito grande com o time do Sevilha, com a torcida, mas aqui no Brasil é algo inexplicável, né? A torcida do São Paulo, que ela faz quando me vê, quando eu vou pro estádio, é algo que não tem explicação. Porque foi no São Paulo que você teve o apelido de Fabuloso, né? E fora isso, eu me lembro bem, até recentemente, né? Algumas homenagens foram prestadas por jogadores, me lembro do Rogério Ceni, você entrando no estádio, a torcida gritando
seu nome, fabuloso, é um negócio emocionante, né? Eu me lembro de você entrando no estádio à noite com aqueles holofotes e tal, a torcida gritando seu nome pra caramba, quer dizer, um negócio impressionante, né? Você fez, eu acho que 215 gols no São Paulo, é o terceiro artilheiro da história do São Paulo. Quer dizer, né? Não é uma coisa simples, o cara ter um time que é tricampeão do mundo, tricampeão de Libertadores, não sei quantas vezes campeão brasileiro, você é o terceiro artilheiro desse time, é um negócio muito, muito significativo, né, Fabiano? Eu acho que vai ser difícil se repetir essa história, né? Até porque hoje o jogador ele começa a fazer gol, ele é vendido, né? Pô, faz 3 o cara vende. Faz 20 já vem o time e paga milhões. Antigamente era mais difícil, tinha que comprovar realmente com uma ou duas temporadas jogando junto para ir para a Europa. Agora tá fácil, faz 10 golzinhos, já vale milhões, né? Faz 10 gols na base o cara já vende o cara na base. É verdade. Antigamente não, você tinha que fazer muita coisa no profissional, em campeonatos grandes para ir embora, né? E eu acho que hoje vai ser difícil alguém repetir essa história, né? De chegar nessa marca de 200 gols com a camisa de um time só. Mas é realmente uma história muito legal, muito bonita, né? Que eu construí no São Paulo. E o carinho que eles demonstram é porque eles sabem a fidelidade e o amor que eu tenho por esse time, né? Que eu recebi 2 propostas do rival e acabei não aceitando e indo por muito menos para o São Paulo. Então, acho que eles reconhecem tudo que eu fiz pelo São Paulo. Você está fazendo muita falta no futebol, né? E quando você parou de jogar no Vasco, pelo seu problema no joelho, muito se falou, né? Luiz Fabiano não consegue jogar mais, ou ele vai voltar. Só que ninguém melhor do que você para explicar o que aconteceu nesse período de 2 anos. E se você quiser falar também, você até citou em relação à Ponte Preta, porque tem muita gente, muito torcedor da Ponte Preta que gostaria de te ver jogando novamente com a camisa da Ponte, e isso acabou não acontecendo, e a gente só ouviu um lado, né? Que é na época quem estava na Ponte, que já saíram, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Eu, por exemplo, não torço pra Ponte, mas eu fiquei doente porque você não foi jogar na Ponte de novo. Não, pois é. E eu operei em 2017, 2018, quando estava no Vasco, a primeira vez. Eu comecei a fazer a recuperação no São Paulo, e como eu sou de Campinas, minha família é de Campinas, na época era o presidente Abdala, liguei para o Abdala, perguntei qual era a possibilidade de continuar meu tratamento na Ponte Preta. E ele deixou as portas abertas, me deu totais condições, me ajudou muito, chegou a comprar aparelho que eu precisava para a minha recuperação. E eu continuei fazendo a minha recuperação na Ponte Preta, né? Com o sonho de tentar voltar a jogar, né? E depois mudou a diretoria, eu não sei o que aconteceu, fizemos uma reunião com essa nova diretoria e eu senti que essa nova diretoria não queria contar com a minha sequência de fisioterapia na Ponte Preta, né? Mas foi por causa do treinador ou foi o presidente, Fabiano? Eu não sei. Na época, o treinador era o Gilson Kleina, e eu tinha uma relação muito boa com o Gilson Kleina. Então, e até o Gilson Kleina, todas as vezes que me encontrava, ele deixava claro que ele gostaria de ter contado comigo. Então, eu acredito que o treinador não tenha nada a ver com essa decisão, né? Isso eu estou falando porque todas as vezes que eu encontrava, ele transmitia um carinho e confiança. Agora, pode ser que tenha mudado, não sei, mas quem comunicou essa decisão não foi o Gilson Kleina, sim foi
os diretores e o presidente numa reunião que nós tivemos. Aí eu percebi que não queriam contar comigo, eu também não vou ficar lá nada forçado, né? Em nenhum momento foi falado em contrato e nem em dinheiro, até porque eu deixei claro que eu não estava ali para isso, e se tivesse que jogar, eu jogaria até por um salário mínimo na Ponte Preta. Então não foi falado nada de contrato. Eu não entendi a decisão e resolvi não ir mais. Então aí eu encerrei a minha trajetória na Ponte Preta como jogador. Então hoje eu tenho um acordo com o presidente do São Paulo, né, que está concorrendo à presidência, que é o Júlio Casares. Se ele ganhar, o ano que vem, tudo correr bem, eu vou fazer a minha despedida lá no São Paulo. Mas naquela época que você saiu da Ponte, que você estava treinando, você já tinha condições de jogar, por exemplo, ou faltava ainda algum tempo? Eu acredito que mais 2, 3 meses eu começaria a treinar já com o grupo, né? Eu já estava num processo que eu já estava treinando no campo, né? Só que eu estava dosando, então eu ia para o campo. Eu cheguei a treinar com o grupo da Ponte algumas vezes, né? Eu fazia físico com o grupo, fazia alguns treinos táticos, cheguei a treinar finalização com o grupo. Então eu dosava, né? Eu ia um pouco para o campo, a hora que apertava eu ficava na academia, fazendo fortalecimento, e eu estava nesse processo. Eu acredito que 2 ou 3 meses, ou 4 meses, eu já estaria apto a jogar. Acredito que no começo desse ano já daria para ter jogado alguns jogos, tendo sequência de treinamento e tratamento, né? Mas aí eu encerrei, aí veio a pandemia, aí atrapalhou tudo, aí embolou tudo, e aí eu continuei treinando só por conta mesmo e alguns treinos, né? E eu gosto de jogar futebol, continuei jogando futebol, e aí a partir do ano que vem, no começo do ano, eu vou voltar a ter uma rotina séria de atleta. É porque, você veja bem, quando o Ronaldo jogou no Corinthians, fenômeno, eu estava trabalhando em São Paulo, né? E eu acompanhei a chegada o tempo inteiro com eles ali. E eu conversava muito com ele, porque eu conheci ele desde bem moço, assim. Então aí, porra, ele falava, eu tenho que fazer tratamento sempre, diariamente, porque senão eu não consigo jogar. E eu tenho um problema de peso, pô, tenho uma dificuldade monstro, porque por causa que já estou pesado. Com o Roberto Carlos foi a mesma coisa. Então, alguns jogadores que são experientes, que é o seu caso, se tiver o tratamento adequado e tiver o clube para jogar, não precisa jogar 90 minutos, nem a prorrogação. Você pode jogar um jogo, porque um jogador decisivo, num tempo de jogo, em 10 minutos, ele decide o jogo. Entende? Um jogador decisivo não precisa correr que nem um cavalo o tempo inteiro, na correria que é o futebol hoje. O cara pode jogar 30 minutos, 40 minutos. Você não acha que é mais ou menos por aí, Fabiano? Não, é perfeito na sua colocação. Acho que não é... Na fase de hoje, não é obrigatório jogar 90 minutos. De repente, um primeiro tempo, um segundo tempo, dependendo do jogo, dependendo da estratégia. Treinador, né? A gente poderia conversar e dosar e decidir um tempo, ou 30 minutos que seja, né? Porque é uma questão de inteligência. Se hoje você pode fazer 5 substituições. Isso não é só porque pode fazer 5. É porque o futebol hoje ele está tão corrido, ele tem que ter uma forma física. O jogador é tudo atleta de ponta, senão não joga bola, que os caras botaram 5 substituições. Então, dentro desse padrão, você se encaixaria tranquilamente. Claro. Pelo menos pensou assim, né? Não, e um treinador experiente, ele iria entender a minha situação, né? Ele ia entender o que eu
precisaria, né, para jogar, e ele ia trabalhar comigo, os dois juntos, né, traçando uma estratégia. O Luxemburgo na China, ele me tirava de treino que não precisava, né? Falava, ó, esse treino eu não preciso de você, vai treinar treino específico para você, o treino que você precisa. Aí eu ficava de fora, ele armando o time, treinando zagueiro, que não precisava, ele me deixava de fora. Eu me preparava, eu fazia treino que eu precisava, que era arrancada, fortalecimento, força, finalização. E quando ele precisava de mim, ele me colocava no treino. Então, se tivesse um treinador que tivesse experiência e analisasse a minha situação, acho que dava para jogar aí tranquilamente um campeonato. E acredito que, vendo hoje o panorama do futebol, eu ainda seria útil para... Joga. Você vê o jogador entrar com 35 minutos de jogo, o cara entra e decide o jogo. Isso todo jogo de campeonato que você cita do Campeonato Brasileiro, você vê acontecer isso. Que é aquilo que você falou. Os treinadores inteligentes, eles usam, porque tem 5 substituições, eles usam jogadores estrategicamente. Agora é a hora de entrar fulano, agora é a hora do cara entrar. Entende? Eu acho que sim. Eu pelo menos, pela experiência que eu tenho, eu acho que não é pouca, a Ponte Preta fez uma grande bobagem, que é o sinal da má, senão ela estaria numa situação melhor. Foi um sinal da má administração da Ponte Preta, que já acontece há muitos anos, igual ao Guarani Futebol Clube, isso se falou de Campinas, né, pelo Brasil. Pô, você vê o Fortaleza, você vê o Ceará, estavam acabados, esses clubes estavam acabados, de repente ressurgiu, já começou a trazer treinador bom, já começou a montar um time estrategicamente bom, e fica jogando bem no campeonato, entendeu? A Ponte Preta e o Guarani estão assim, ó, caindo, porque é má administração. E acontece esse tipo de burrada que aconteceu no seu caso. Com relação, Luiz Fabiano, a centroavante, né? A gente estava até comentando isso aí. Por que você acha que o futebol, não só brasileiro, mundial, tá difícil encontrar centroavante, né? A gente vê, se a gente pega a própria Ponte Guarani, não tem um centroavante de qualidade. Os grandes times, o próprio São Paulo, hoje em dia, está com dificuldade maior. Achou o Luciano agora, que não é centroavante, mas tem dificuldade, né? O que você acha que não se faz mais centroavante ou não aparece mais centroavante? Né? É difícil opinar sobre a falta de centroavante, porque hoje em dia, não sei se é a vontade do jogador em jogar pelas laterais do campo, como joga Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Mbappé, e hoje o jogador não quer jogar de costa, porque o centroavante joga muito de costa, ou se é a formação desde a base mesmo, que hoje não se faz mais centroavante, porque a gente não vê mais. E olha, os novos jogadores, a gente não vê nenhum atacante com projeção, com alguma promessa de centroavante. A gente vê aí o Pedro, o Brenner, né, que é um jogador no estilo meio diferente, né, que ele é mais baixo, né, não é aquele centroavante que aguenta, que joga de costas, tá fazendo gol, mas não é um estilo de centroavantão. Mas a gente não vê mais, né? Tanto aqui como na Europa também, né? Não se tem mais atacante. Eu não sei se é a formação, se é a vontade própria do jogador e não jogar de centroavante, né? Porque para jogar de centroavante não é fácil, né? Joga muito de costas, como eu falei. Mas é triste, né? Porque antigamente existia muito centroavante. Quando eu comecei a jogar, falar para você, era duro, hein? Era todo lugar tinha centroavante, bicho. Todo lugar. Até mesmo na Ponte tinha lá o Osto, tinha. Depois veio
outros centroavantes lá, e era difícil. E hoje em dia a gente olha e não vê muito atacante de qualidade aí, nem promessa surgindo. Eu fico vendo assim, por exemplo, a seleção brasileira jogar, queria que você falasse disso. Ela não tem um centroavante. Ela bota ali jogador, né? O próprio Firmino não está jogando centroavante enfiado, ele não está jogando assim na Europa e nem na seleção ele joga. Né? É verdade. Antigamente tinha o Ronaldo, né? Aí é. Cristiano, depois veio eu, Fred, e agora o Firmino, que também é uma característica diferente, né? Não vejo que seja um centroavante fixo. Não é fixo, exatamente. Não é. E realmente hoje... Ali não tem nenhum, né? Nem a seleção brasileira joga como antigamente, né? Como antigamente se jogava, que era com um atacante de área. E não sei se é a mudança do futebol, né? Não sei se é a mudança de tática, não sei se é o futebol moderno, mas realmente hoje a gente não vê assim um centroavante de ofício, né? Eu tinha o Pedro, mas jogou pouco na seleção, acabou se machucando. É um jogador que eu gosto também. Mas fora dele, assim, não vejo mais muito centroavante por aí, não. E na época que você chegou na seleção brasileira, que você jogou Copa do Mundo, era bem disputado, né? Hoje em dia a gente vê nas últimas Copas do Mundo muito jogador de fora, sem identificação e sem a qualidade que o Brasil teve, sei lá, até 2010, por exemplo, né? Queria que você falasse desse seu momento na seleção brasileira e de Copa do Mundo também. Como é que foi para você? Porque você era um dos principais centroavantes do mundo na época e a torcida gostava de você também na seleção, né? Foi um momento mais especial, sempre uma pressão jogar com a seleção brasileira, mas eu vinha bem, né? Porque desde 2007 fui convocado, eu acabei aproveitando a oportunidade e tive uma sequência junto com o Robinho e Kaká, a gente se entrosou muito bem. E eu vinha bem, nós fizemos uma excelente eliminatória, ganhamos a Copa das Confederações, e a seleção era uma seleção bem entrosada, né? Um momento mágico jogar uma Copa do Mundo. Acho que jogar a Copa do Mundo é o sonho de todo jogador, né? Todo jogador sonha em jogar. Não é fácil. No Brasil aparece sempre bons jogadores, né? Mas eu tive a felicidade de poder concretizar esse sonho, vestindo a camisa 9 da seleção. E foi um momento mágico. Infelizmente, saímos precocemente do campeonato, até jogando muito bem o primeiro tempo, e não tem explicação até hoje o que aconteceu no segundo. Mas eu tenho que ser grato pelo que eu passei, porque para chegar onde eu cheguei, eu sei que não é fácil. E foi um momento mágico da minha carreira. Fabiano, você falou dessa Copa de 2010, né? Eu perguntei na coletiva pro Dunga, com quem eu tenho um excelente relacionamento, sempre tive. Eu perguntei pro Dunga, falei, escuta, eu já vi muito treinador dizer assim para os jogadores no treino: agora estamos perdendo de 1-0, vamos virar. Então, o treinador falava no jogo, no treino, que o time está treinando coletivo, ele diz, estamos perdendo de 1-0, vamos virar esse jogo. Então, era uma coisa fictícia, quer dizer, ele queria que o time tivesse o espírito para virar jogo. Ele falou assim para mim, eu não treino time, Ceará. Respondeu educadamente. Ele falou, eu não treino time e nunca treinaria a seleção para perder, mas sim para ganhar. Eu falei, mas não é essa a pergunta. A pergunta é para virar. Entende?
Eu senti que, não sei, e por isso que a pergunta que eu estou te fazendo é essa. Eu senti que o Brasil não teve a força moral, ela tinha. Força física ela tinha. Ela não conseguiu juntar alguma coisa ali para virar aquele jogo, Fabiano. Que dava para virar porque o time era bom. É verdade. Na verdade, assim, esse segundo tempo aí, a gente não sabe o que aconteceu, porque depois de ter dado um chocolate no primeiro tempo na Holanda, fomos surpreendidos com 2 gols de bola parada. Depois ficamos com um homem a menos e ali a gente já estava meio que atordoado, sem saber o que estava acontecendo, porque depois de ter dominado no primeiro tempo, você reverter uma situação de 2-1 ficou complicado. Até hoje a gente para pensar e não vê e não encontra um culpado para a eliminação, né? Porque primeiro tempo era para ter sido uns 2-3. Isso. E sair com o resultado de 2-1 adverso é muito difícil. Foi um momento, um dos mais tristes assim, que eu passei, né, no futebol. Foi esse jogo, sair na Copa do Mundo. E até hoje a gente tenta, olha, ver o que aconteceu, rever o jogo e não encontra o porquê daquela eliminação. Porque aquela seleção jogava fácil, hein, velho? Era bem entrosada, né? Muito tempo time jogava fácil. Jogava, a gente sabia o que queria, entrava no campo sabendo o que fazer, cada um sabia o que tinha que fazer, né? E a gente estava bem entrosado e confiante, né? E o Dunga, ele mobilizou bem a seleção, protegeu a seleção, não deixou virar aquele inferno a vida do hotel dos jogadores. Então os jogadores tinham, da onde a gente estava, a gente enxergava o hotel, né? Porque o lugar era alto, aquele campo de golfe, você deve estar lembrado onde ficava a imprensa. A gente enxergava o hotel direitinho e via os jogadores assim, tranquilamente. Não tinha esse negócio de chegar na porta e falar, eu sou da TV Globo, estou entrando. Não tinha que não entrava. É bem isso. Porque, pô, o jornalista da Globo falava pra gente, falava, negada, não dá pra entrar, nem a gente entra. Eu falava, é melhor assim, porque os caras precisam ter, não pode ser a zona que foi, por exemplo, em 90. Só você conversar com o Careca, você vê o que foi. Pô, 90 foi inferno. Pô, na Copa de 86 foi uma brincadeira. Então o jogador, né, no nível de seleção, numa competição de 6 jogos, o cara tem que estar mesmo muito focado, senão não vira. E o Dunga ele foi feliz em dar uma tranquilidade pra gente, né? Porque existia uma pressão muito grande e a Copa anterior foi aquela, né? Aquele oba-oba tremendo. Né? Porra, foi piada, pô. Todo dia. Eu ouço história, né? Eu também, pô. Só que eu ouço história, mas não posso contar também. Ele deu uma tranquilidade tremenda pra gente, só pensar em jogar futebol, tá tranquilo ali. E fez de tudo pra dar certo, né? Uma grande pessoa, grande treinador. Pô. A gente sabe que você tem os seus negócios, que você também tem o desejo de encerrar a sua carreira pelo São Paulo, né? Mas e depois disso? Você pensa em continuar no esporte, no futebol, em se especializar em alguma área? Como é que você vê o seu futuro? Então, eu vou tentar encarar as oportunidades que me surgirem, né? Já tem surgido algumas oportunidades que antes de encerrar a carreira, realmente eu não posso encarar essas oportunidades que estão surgindo, né? Eu vou primeiro encerrar a carreira e depois
vou trabalhar em cima das oportunidades que surgirem, né? E se for para continuar no futebol, melhor, porque minha vida inteira eu fiz isso, né? Trabalhei dentro do futebol. Mas se tiver que se especializar em outra coisa e me preparar para ser outra coisa, eu também estou disposto a fazer, né? Eu recentemente até tive um convite aí para ser comentarista, né? De uma emissora, e agora eu não pude fechar nada, porque o ano que vem eu tenho esse projeto aí de encerrar a carreira, então antes de encerrar a minha carreira eu não quis encarar nada. Essa de ser comentarista, eu acho uma boa oportunidade, porque você vai poder, porque você tem tempo, né, como comentarista, o comentarista ele tem tempo para estudar os jogos, né? Você tem uma experiência internacional grande, então você sabe exatamente o que acontece. No Brasil nem precisa falar, mas uma experiência internacional ela vai te ajudar muito, porque tem muito jogo internacional. E as emissoras que fazem esporte e fazem jogos internacionais, e até pela internet, como tem hoje, é um espaço muito grande, Fabiano, entendeu? É um espaço enorme. E aí uma coisa puxa a outra, ou seja, você está trabalhando numa emissora como comentarista, e o seu nome fica projetado de tal forma que você pode vai alavancar seus negócios fora disso, né? Verdade. Bom, além de estar em atividade, né? Ficar dentro de casa não é fácil não, viu? Não, isso mata qualquer um. Então, além de tudo isso, estar em atividade, estar produzindo, estar fazendo alguma coisa, para mim é muito importante, né? Porque minha vida toda eu só treino e concentração e eu era ativo, né? Estava no agito do dia a dia, e faz um ano praticamente, porque até o ano passado eu ainda estava treinando, né? Na Ponte Preta, então tinha rotina de jogador, e esse ano que realmente, por causa da pandemia, eu dei uma parada, né, nessa rotina, e eu sinto bastante falta de ter esse dia a dia, ter esse ambiente do futebol. Você falou de ficar em casa, você gosta de café? Eu adoro café, cara. Quer dizer, eu sou produtor de café, né? Eu tenho um pequeno sítio lá onde eu produzo café. Eu bebo café só de manhã, mas eu gosto de café. Então, você que conhece café, que gosta de café, a gente vai mandar para você, né, do nosso patrocinador, o Café da Serra da Canastra, que é o café do sul de Minas Gerais. Ele é 100% arábica, produzido lá no sul de Minas Gerais. É um café gourmet, a gente vai mandar para você esse café especial para você experimentar. E também vamos te mandar uma caricatura, o Caricação, que é São Paulino, inclusive, gosta muito de você, vai mandar uma caricatura especial para você, os nossos presentes aqui do Pod Esportes. Obrigado, muito obrigado, agradeço mesmo. Fabiano, eu queria, assim, nesse encerramento aqui dessa entrevista, né, que você sacou que é uma coisa leve, porque a gente gosta de conversar mesmo, não é ficar enchendo o saco de ninguém, entendeu? Eu queria te agradecer muito pela sua participação aqui com a gente, né? Pela sua generosidade de atender a gente logo de manhã, e dizer que eu sempre fui um fã, né? Porque gosto da Ponte, você sabe disso, e do São Paulo, principalmente. Hoje eu não trabalho mais em televisão, eu tenho uma produtora de vídeo que trabalha no agronegócio, e continuo seu fã. Obrigado. Como jogador de futebol, que você foi craque, e craque não tem conversa, joga mesmo, o cara é craque, entendeu? Talentoso, jogador talentoso ao extremo, né? Um matador dentro da área. E fã seu como pessoa também, porque eu conheci a sua história desde criança, e eu conversava muito com o Marco Berlin sobre você, porque eu sempre fui seu fã, muito, muito. Então, agradeço profundamente pela sua ajuda aqui pra gente.
Pô, eu que agradeço, foi um prazer participar com vocês, contar um pouquinho da história, né? Reviver momentos legais que eu passei e poder contar a história para pessoas que acompanharam minha história é sempre bom, né? E agradeço você e Ceará aí pela participação. Espero que antes da estreia a gente se reúna aqui de novo e fale, amanhã tem Fabiano. Beleza. Valeu, obrigado, Luiz Fabiano. Obrigado, foi um prazer. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E olha, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. Aqui a imagem dele tá perfeita agora também. Tá tudo certo? Estão ouvindo? Tá fone ou não? Eu tô ouvindo bem você. Pra gente tá bom aqui. Tá legal? Tá legal. Tá perfeito. Fabiano, você corta cabelo lá no cara que eu corto lá também, aqui no Nova Europa, não? Qual? É o... Você corta o cabelo, cara? Corta aqui do lado, assim, né? Ah, bom. Cara, lá é bom, velho. Cara, puta. Qual? Cara, cabelo de velho não é pra qualquer um, né? Qual cara? Aquele grandão, como é o nome dele? Eu sei quem é, já cortou meu cabelo uma vez. Já cortou, né? Aí na Baden Power? Isso, na banda. Ele mesmo. Aquele cara é gente boa, hein, Fabiano? Gente boa pra caramba. Eu agilizei um curso pra ele. Isso. De ouro. Isso, ele fala isso pra todo mundo. É, ele mesmo. E agora você sabe que ele evoluiu tanto, aquele moleque lá, ele é tão inteligente, que ele tá dando curso agora. Não, ele se formou, ele fez vários cursos, inclusive com Navalha de Ouro. É. Ele tá fazendo curso, ele foi muito esperto. É porque eu cortava cabelo sempre ali com ele, porque eu cortava no outro cara aqui, no João Barbeiro. Mas o João conversava demais, e o João parava de cortar pra ir tomar café, porra. Você tá cortando o cabelo, o cara fala assim pra você, espera um pouquinho que eu já venho. O cara ia na casa dele tomar café, porra. Ô, louco. Tô falando, você não acredita, né? Quando eu tinha uma canequinha ali, não, ele ia na casa dele. Largava começar com o cabelo cortado e vazava. Fabiano, o bairro é foda, velho. O bairro é foda. É muito Eu comecei a cortar lá nesse menino aí, ele é amigo do meu filho. Meu filho é amigo daqueles caras tudo ali, né? Meu filho mais velho, o Estevão. Então ele corta cabelo lá. Aí ele falou, pai, você tem que cortar cabelo lá no menino lá, que pô, ele é fã. Ele é bom. Ele é seu fã. Aí eu fui lá, aí, ele falou pra mim, ó, cortei o cabelo do Luiz Fabiano. Eu falei, pô, você tá bem? Não, eu fui na casa dele, tá? Verdade. Mas ele contou pra mim que você pagou o curso pra ele em São Paulo. Eu falei, essas coisas, ninguém sabe, ninguém vê, né? Porque o cara se tornou um profissional, ele já era bom, se tornou um puta profissional, e ele dá curso. Pô, Breno, moleque dá curso lá, Breno, você não sabe o que é. Toma pros caras e o caralho. Ele precisava de oportunidade, né? Fabiano que deu, velho, pagou, porque o curso em São Paulo custa caro, não é? É o Navalha de Ouro. Que Navalha de Ouro, exatamente. Ele é muito amigo meu, aí eu liguei pra ele, aí consegui fazer um esquema. E você sabe que eu contei pra ele, o meu pai foi faxineiro da Câmara Municipal de Campinas a vida inteira. Antes disso, ele era barbeiro. E ele sempre cortou meu cabelo e fazia barba, meu pai. E ele me deu a navalha dele, de vez em quando eu faço com navalha. Quando tá comprido assim, tá vendo? Eu faço com navalha. O Navalha de Ouro também, só trabalha com navalha, por isso que ele é o famoso Navalha de Ouro. Navalha de Ouro, né? Pô, vambora então? Vamos começar então. Vamos lá. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.